Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Quidjur. Hoje vamos fazer a análise jurídica da recapitalização do Mosa Banco, simplesmente do Mosa, uma decisão que tem estado, de certa maneira, a criar um certo debate na opinião pública moçambicana, com muitos prós e contras a falarem sobre a questão de algum atropelo, violação à ética e também à lei de probidade pública em alguns artigos. Trata-se de uma novela que, de certa maneira, vem desde setembro do ano passado, desde a decisão tomada pelo Banco Central no sentido de intervir ou intervencionar, neste caso, o Mosa Banco, fazendo com que os seus rácios prudenciais, os seus rácios financeiros pudessem efetivamente estabilizar-se, e por isso mesmo foi necessário buscar um parceiro com vista a recapitalizar o banco. O parceiro encontrado é o Coanha. O Coanha é o responsável pela gestão do fundo de pensões do Banco Central. Eu conto com 3 convidados que vão analisar esta questão, nomeadamente o Dr. João Matzinho, que é jurista e especialista em mercado de capitais. Conto também com o Dr. Baltazar Rafael, que é jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública. E conto também com o Rodrigo Rocha, que é advogado, a quem agradeço a presença aqui, como forma de olharmos para este tema que tem estado a marcar a atualidade moçambicana. Eu vou começar consigo, Dr. João Matzinho, sobretudo para responder aquilo que seria alguma inquietação que tem estado a tomar muitos moçambicanos. As redes sociais ficaram, logo após esta medida, ficaram cheias de mensagens que diziam que se tenha tomado esta medida, porque estamos a falar aqui de uma situação em que o árbitro está a virar julgador. Estamos a falar de funcionários do Banco Central que, na qualidade de acionistas do fundo de pensões, segundo o entendimento de alguma opinião pública, vão controlar o Mosa Banco, e estes mesmos funcionários podem ser funcionários de supervisão bancária do Central, a fazer trabalho junto do Mosa Banco. Portanto, estamos a falar neste ponto de vista de um árbitro que é ao mesmo tempo jogador. Como é que olha para esta questão de fundo que é colocada no sentido de algum conflito de interesse nesta medida que foi tomada pelo Banco Central? Bom, boa noite. Eu acho que, em primeira linha, temos que tentar fazer uma espécie de nota de contextualização, pronto, para concluirmos, não é, ao final desta abordagem, se efetivamente há ou não conflito de interesses. E como nota de contextualização, eu gostaria de referir o seguinte: eu, enquanto que jurista e com alguma sensibilidade na área do mercado de capitais, eu olho para esta operação, para este processo todo, que começou, portanto, em setembro, exatamente, numa tripla vertente. Portanto, eu olho para esta operação numa vertente estritamente legal, e eu olho para esta operação numa vertente de mercado, e olho para este processo numa vertente de o que é que se pode entender terem sido os objetivos, não é, inerentes a este processo, e depois o alcance, portanto, destes objetivos por parte do Banco de Moçambique e do Estado. Ou seja, o alcance ou a satisfação do interesse do Banco de Moçambique e pronto, o Banco de Moçambique, a falar do Banco de Moçambique, obviamente também está a falar dos interesses do próprio Estado. Mas antes disto, antes de entrar para estas 3 vertentes, eu gostaria de chamar a atenção a um aspecto que
tem precisamente a ver com o momento em que este processo arranca. Portanto, o processo de intervenção junto ao banco, ao Moçambique. Portanto, quando o Banco de Moçambique constatou a situação e decide intervir. E a intervenção, basicamente, o que é que foi? Foi exonerar o Conselho de Administração que tinha praticado os atos de gestão danosa, nomear um Conselho de Administração provisório e proceder a uma série de injeção de capital que era para tentar estabilizar a situação do banco. Porque o que se diz é que a situação do banco estava numa situação muito crítica. E então, o que é que eu queria aqui enfatizar? Eu queria aqui enfatizar o aspecto, digamos que, de transparência e até de imparcialidade que este processo começou a manifestar-se logo neste momento. Portanto, contrariamente a alguma opinião pública, foi nomeado um Conselho de Administração e, contrariamente àquilo que tem sido prática, nós temos uma situação, que foi a do Barclays. Não quero dizer que não houve, portanto, garantias de imparcialidade no processo de saneamento do banco do Barclays, mas nomeou-se, neste caso, um Conselho de Administração e indicou-se para presidir o Conselho de Administração um indivíduo alheio digamos que, à estrutura de pessoal do Banco de Moçambique. Portanto, eu acho que isto é um elemento a não marginalizar e mostra que, logo a início, houve aqui esforços no sentido de mostrar ao mercado e à opinião pública de que, olha, nós vamos, de facto, desencadear este processo e vamos desencadear o processo e com todo o caráter de transparência, isenção e imparcialidade. A outra situação é esta. É que depois, pronto, primeiro foi nomeado o Conselho de Administração Provisório e depois é nomeada a Comissão de Avaliação. No fundo, a Comissão de Avaliação foi ela que veio, para já, determinou os termos de referência para se lançar o concurso e depois avaliou as próprias propostas, que depois culminaram com a adjudicação da Corranha. Se nós formos a ver a composição desta comissão de avaliação, há um elemento que, para mim, também é um elemento a não marginalizar a sua presença e que, de certa forma, acaba por também dar garantias de que pretendia-se que o processo corresse com alguma transparência e imparcialidade, que é o representante do AFC. Quer dizer, se alguém duvida da integridade e idoneidade do AFC, então, bom, eu acho que não estaríamos aqui a conversar. Portanto, eu acho que estes dois elementos, e a título de questão prévia, são muito importantes para nós percebermos que, efetivamente, houve este esforço. E acho que toda a abordagem que tem que ser feita a partir, portanto, toda a abordagem que tem que ser feita para chegarmos à conclusão se houve ou não conflito de interesses, não é? Eu acho que tem que ter em conta este pressuposto. Tem que ter exatamente estes pontos como alicerce. Este substrato como alicerce. Isto é verdade. Agora, pronto, eu disse componente legal, componente de mercado e componente, digamos, daquilo que são os interesses do Estado, do Banco de Moçambique e Estado. Na componente legal, eu não tenho dúvidas que foram observados de A a Z todos os pressupostos legais. Eu estive a olhar para a lei das instituições de crédito, das sociedades financeiras, estive a olhar para o próprio regulamento do Banco de Moçambique, porque, afinal de contas, esta corranha, este fundo de pensões, estão sujeitos a uma regulamentação específica. Porque o que me foi depois informado é que o Banco de Moçambique, os trabalhadores do Banco de Moçambique não descontam para o INSS. Portanto, eles são obrigados a ter um sistema obrigatório de segurança social. De tal forma que o processo de constituição do Fundo de Pensões do Banco de Moçambique é um processo que obedece à regulamentação própria. Então, estive a observar esta legislação toda e, sinceramente, não consigo identificar situações em que aqui ou acolá foram violadas estas ou aquelas disposições. Isto é uma perspectiva legal. Perspectiva de mercado. Eu acho que é muito importante tentarmos perceber que, no fundo, o que foi feito do ponto de vista do mercado foi evitar, a qualquer custo, o colapso de um banco. Eu acho que é uma decisão até de algum mérito.
Quando fala a qualquer custo, se calhar é por aí onde se diz que se calhar fez tudo, ao se fazer esse tudo acabou-se entrando no caminho do conflito de interesse. Eu não ia por aí, porque eu enquadro a medida do Banco de Moçambique como uma medida de caráter excepcional. E quando digo caráter excepcional, não podemos daqui subsumir que, bom, a qualquer custo e com recurso a este caráter excepcional foram violadas, portanto, estas regras, nomeadamente o conflito de interesses. Não. É que o próprio Banco de Moçambique tem esta prerrogativa. Ele tem a prerrogativa de poder emanar para o mercado medidas de caráter excepcional sempre que ele sinta que a integridade do mercado, a integridade dos depositantes e a integridade, e neste caso, dos trabalhadores do banco, são postos em causa. O Banco de Moçambique pode vir ao mercado e, excepcionalmente, adotar medidas de saneamento. Portanto, isto está na lei. Daí que eu digo que, do ponto de vista de mercado, eu acho que evitou-se, a qualquer custo, vamos dizer, entre aspas, o colapso de um banco, com todo o cortejo de consequências negativas, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista social, para a economia e para o Estado moçambicano. E logo numa altura em que a economia em Moçambique está debilitada. Portanto, assistirmos ou testemunharmos ao colapso de um banco, e eu não quero imaginar quais é que seriam essas consequências. Eu depois volto a si, Dr. João Matzinho, mas gostaria também de ir para já para o Dr. Baltazar Fael. Qual é a visão do Centro de Integridade Pública em relação a esta medida que foi tomada pelo Banco Central, olhando também para o comunicado que depois também foi emitido pelo Banco Central? Até que ponto é que são plausíveis, é plausível o argumento que é colocado no comunicado do Banco Central a justificar que não fazia sentido os alaridos que eram emitidos na opinião pública em nome de questões ligadas a conflito de interesse e atropelo, de certa maneira, à lei? Sim, boa noite, muito obrigado pelo convite aos colegas aqui do painel. Olha, eu penso que nós podemos elaborar como nós pretendermos elaborar esta questão, né? Ter aspectos técnicos, eu penso que o que transparece neste processo é também um pouco aquilo que salta ao público, aquilo que as pessoas percepcionam sobre esta situação. E nós temos que tentar ser um pouco diretos para dar também esta possibilidade as pessoas entenderem do que é que nós estamos a nos relacionar. Sei que somos juristas todos e temos aquela tendência sempre de buscar uma linguagem ali, acolá, mas o que é importante aqui é nós procurarmos esclarecer esta situação. Esclarecer esta situação, o que é que implica? Implica um pouco aquilo que o Macuapa estava a dizer. Ir ao encontro das pessoas, porque são estas pessoas que depois têm dúvidas sobre o que de fato aconteceu. O Banco de Moçambique não tem dúvidas sobre aquilo que fez neste processo. Quem tem dúvidas é o povo. Então, é esse povo que nós temos que procurar esclarecer e temos que tentar, até certo ponto, ser um pouco diretos a ir a este assunto. Olha, não há dúvidas que há aqui duas abordagens na minha ótica. Uma que é econômica, que tem a ver exatamente com as necessidades antes de sanear este banco e salvar este banco por causa de questões ligadas a efeitos de contágio e outras situações que possam acontecer. A outra coisa é essencialmente jurídica. E nós verificamos que este processo, desde o início, teve problemas. E foram problemas que não foram sendo esclarecidos. Não se esqueça que quando houve a nomeação, penso que é do Sr. João Figueiredo, levantaram-se questões de conflitos de interesse. Ninguém esclareceu estes aspectos. Nós temos uma Comissão Central de Ética Pública que, se calhar, devia, de alguma forma, vir dizer alguma coisa sobre isto. Portanto, o processo nasceu já viciado. Já tinha este vício no início. Foi andando, depois as outras etapas que seguiram não acompanhei muito bem, porque não me parece que tenham sido assim tão públicas.
de modo a esclarecer de fato o que é que estava a acontecer. Uma e outra notícia ia aparecendo no jornal, quando foi nomeado o novo Conselho de Administração, as pessoas que compunham esse Conselho de Administração, essas coisas, foram andando. Foram andando e chegamos a ter já esta última notícia que diz para quem é que o banco é adjudicado, que é a Coanha, que é a Sociedade Gestora do Fundo de Pensões do Banco de Moçambique. Nós tentamos fazer uma pequena abordagem inicial a este assunto. Infelizmente, eu não estava no país quando isto aconteceu e não tive a oportunidade de participar na conferência de imprensa, mas tivemos de alguma forma, nos aproximamos ao Banco de Moçambique e pedimos esclarecimentos desde a semana passada. Estes esclarecimentos ainda não nos foram dados sobre vários aspectos. Quem é a Coanha? Quando é que a Coanha foi constituída? Se este valor todo, de fato, este fundo de pensões do Banco de Moçambique tem consigo para capitalizar este banco e ainda ficar com um valor para o seu funcionamento. Então, são várias questões aqui que vão sendo levantadas. E depois levantamos esta, de que a mulher de César não só deve ser séria, como também deve parecer séria. Então, como é que de fato, a Coanha está a gerir as participações, mas tem o fundo de pensões em que o presidente deste fundo é o governador do Banco de Moçambique. E depois é esta mesma instituição que faz a fiscalização, etc. Olha para os outros bancos, vai para lá ver como é que estão a funcionar, e etc. Uma série de coisas ligadas, tanto um pouco à legislação bancária. E coloca-se, por exemplo, um aspecto, onde é que funciona a Coanha? Vocês já procuraram saber onde é que ela está, qual é a sua sede? Procurem saber. Isso é um aspecto fundamental. Onde é que funciona a Coanha? Alguém sabe? Aqui. Eu sei, mas não quero levantar essa questão. De alguma forma, onde está a Coanha a funcionar neste momento cria promiscuidade com o próprio Banco de Moçambique. Mas aqui também não há segredos quando falamos de um certo assunto. Sim, o que eu lhe vou adiantar é que cria promiscuidade. Se tu tens, por exemplo, um Ministério X, que esse Ministério tem um regulador, e esse regulador funciona nas instalações desse Ministério, isso é problemático, não é? É problemático. Há que haver aqui uma separação clara entre estas instituições. Uma coisa é eu estar a regular, a outra coisa é eu estar a desempenhar uma função que, de alguma forma, sofre aquilo que é a minha ação. Então, estes aspectos, penso que daí vocês podem entrar às conclusões que vocês quiserem. Penso que estes aspectos todos têm que ser clarificados e trazidos aqui a debate. E depois, como é que haver esta ligação, este desligamento entre o próprio Banco de Moçambique, que é regulador, e as outras instituições estão a funcionar na banca. Como eu disse, o processo nasceu com problemas e vai continuar com problemas até o fim. Agora, espero eu, e já houve rumores na imprensa, não quero comentar muito acerca de rumores, que a Comissão Central de Ética Pública já tentou tomar, portanto, saber o que é que se passou aqui. Para esta medida ser tomada. Exatamente, porque não estaríamos aqui sentados se este processo tivesse sido, de fato, transparente para todas as pessoas. Nós não estaríamos aqui sentados a falar disto. Há vários processos que acontecem neste país e que não são, e que não há nenhum... Não levantam debate. Não levantam debate. Se estamos aqui, é porque esta questão levantou o problema. E eu digo mais uma vez, eu não estou aqui a falar para... o senhor economista X, o senhor fulano de X, que é jurista. Não estou a falar para eles, eu estou a falar para o povo. A nossa tendência tem que ser essa, esclarecer as pessoas. E para se esclarecer as pessoas, temos que ir, portanto, pegar nestes aspectos todos que as pessoas levantam, porque não são necessariamente questões de, vamos lá dizer assim, de medidas prudenciais, etc., que são tomadas. Não, as pessoas estão a olhar o Banco de Moçambique, Coanha, fundo de pensões, e depois é este fundo que vai gerir estas participações. É isso que as pessoas precisam de perceber. Há ou não conflito de interesse? Portanto, a priori, na minha forma de ver, isto levanta dúvidas. E, por enquanto, fico por aí. Muito bem. Dr. Rocha, o artigo 35 da Lei de Propriedade Pública estabelece que o servidor público deve abster-se de tomar decisões, praticar qualquer ato ou celebrar contrato
sempre que se encontre qualquer circunstância que configure conflito de interesses ou que possa criar no público a percepção de falta de integridade na sua conduta. Fim de citação, neste caso do artigo 35 da Lei de Propriedade Pública. Tendo em conta o que está a acontecer em termos de percepção de certa opinião pública em relação a este ato do Banco Central, onde temos servidores públicos lá, efetivamente, poderíamos dizer que houve violação a este artigo ou não da Lei de Propriedade Pública? Antes de mais, muito obrigado por este convite. Este programa, para mim, é dos programas que eu nunca recuso qualquer participação, por ser não só dirigido a um público muito específico, é também um programa cujos debates têm, obviamente, marcado aquilo que é o panorama jurídico moçambicano. Antes de entrar na questão do artigo 35, deixe-me explicar-lhe como é que eu vejo esta operação, porque disso depende daquilo que é a minha análise do eventual ou do alegado conflito de interesses. O Fundo de Pensões é um fundo que foi criado com base num regulamento aprovado em 2009. Foi um regulamento que foi aprovado ainda na altura do anterior governo, longe de se pensar que haveria alguma vez mais um banco capaz de ser intervencionado, ou seja, as bases, as raízes deste fundo de pensões são bastante anteriores a esta situação. Era um facto que todos os depositantes de Mosabanco tinham, sem saber, o seu dinheiro em risco no banco. E tinham o seu dinheiro em risco porque o banco não cumpria com aquelas rácios que a legislação financeira obriga a que os bancos tenham para se manterem no ativo. E isso foi por vários motivos. Não quer dizer que tenha sido uma má gestão, mas tem a ver também com a questão do próprio mercado. Era necessário injetar cerca de 124 milhões de dólares no banco, para que o banco não fosse à falência e para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu ao nosso banco, que era não ser viável a sua sanidade, digamos assim, financeira. Mas estávamos a falar de um banco diferente, era um banco que era considerado o quarto maior banco moçambicano, ou seja, o impacto no mercado era muito maior daquele que se viu com o processo do nosso banco e que levanta as celeumas que ainda hoje não está fechado o processo. Ora bem, era necessário então injetar 124 milhões de dólares no banco. E de acordo com aquilo que são as regras do banco, foi dada prioridade aos acionistas do banco para poderem arranjar pelos seus próprios meios uma solução para recapitalizar este banco. E foi dado um prazo, que é o que está estipulado na lei, que é bastante alongado. Ora, os acionistas não conseguiram demonstrar ter capacidade financeira para sanear o banco nos 124 milhões de dólares. Para não pôr o dinheiro dos depositantes em perigo, o que é que o banco fez? Passou à fase 2 do processo de recapitalização do banco. E abriu um concurso para ver quem estaria interessado em sanear este banco, quem estaria interessado em investir neste banco, em acreditar neste projeto, podendo investir 124 milhões de dólares para sanear esta operação. Ora, apareceu então este fundo de pensões. Deixe-me dizer que a Coenha, como uma entidade que decorre deste fundo de pensões, não é obrigatória, ou seja, não é exclusiva. Os funcionários do Banco de Moçambique não contribuem exclusivamente, tanto quanto eu sei, apenas para este sistema de segurança social. Tanto que o próprio diploma que cria os fundos de pensões do Banco de Moçambique, que é o decreto 25/99, diz que aprova o regulamento da constituição e gestão de fundos de pensões no âmbito de segurança social complementar. E é depois, com base neste sistema, que vai aparecer derivadamente esta entidade que é a Coenha. Ora bem, estes fundos de pensões têm uma característica que, de certa forma, vai afastar aquilo, no meu entender, que é a aplicação do artigo 35, que é a autonomia patrimonial. E é fundamental termos este aspecto. Porquê? Todos os valores que estão depositados neste fundo têm um único objetivo: serem rentabilizados, ou que são adquiridos pelo fundo, são serem rentabilizados e daí poderem gerar proveitos
que possam ser distribuídos aos membros dos fundos de pensão para que, no processo de reforma, não fiquem descalços porque já não vão ter um salário. Portanto, estamos a investir agora para que os beneficiários do fundo de pensão, mais tarde, venham a beneficiar desses descontos. Dos resultados. E são descontos que são, no meu entender, e tanto quanto eu consegui perceber em termos jurídicos, pois não sei se a prática mudou em alguma coisa, mas pode-me ter falhado algum decreto que eu não encontrei, confesso. Este é um sistema complementar. Obviamente que interessa aos funcionários abrangidos por este fundo de pensões rentabilizar ao máximo a sua operação. E repare, este fundo de pensões tem imóveis, tem escritórios, tem várias outras operações e nunca se levanta essa questão de poder ser uma promiscuidade se, por exemplo, e acredito que até seja o caso, parte desses imóveis estarem arrendados à própria banca. E existem imóveis que pertencem, são de propriedade deste fundo de pensões e que pertencem à própria banca, ou seja, que são rentabilizados pela operação da banca. Mas aí nunca ninguém refere a questão do artigo 35. Agora, vamos ver o que é que esta... Mas se no passado tínhamos uma situação que se calhar ia violando aquilo que é a questão da integridade, que ia violando ou que, de certa maneira, atropelava ou configurava a questão de conflito de interesse, podemos dizer que a partir desse momento e no futuro podemos continuar com a mesma situação, é isso? Não, a questão é essa, que dessa vez também já não violava, ou seja, não estávamos perante uma situação de violação e não estou a ir buscar um precedente para justificar a continuidade de um erro. Eu estou a dizer é que desde essa altura que já não existia erro, na minha opinião, não existia uma violação deste artigo 35. Pode parecer estranho, porque realmente existe uma aparente promiscuidade entre estas duas funções. Mas atenção, volta àquele argumento anterior, a autonomia patrimonial. O objetivo de um fundo de pensões não é ir buscar informação de outros bancos, divulgar pelo aquele seu banco, fazer crescer aquele seu banco, não. É rentabilizar a sua operação para que os seus depositantes, os seus membros, possam, no momento em que tiverem que oferir rendimentos em prol da sua reforma, tenham esses rendimentos assegurados. E essa autonomia patrimonial, a meu ver, por si só, pela sua existência, exclui esta aparência trazida pelo artigo 35. Porque, repare, Orlando Macuacua, é diferente nós dizermos que isto são os funcionários do Banco de Moçambique que concorreram em pé de igualdade com qualquer outro e que demonstraram ser capazes de injetar 124 milhões de dólares. Mas são os donos do fundo. São os donos do fundo. Mas têm essa capacidade, têm autonomia patrimonial, ou seja, aquele fundo funciona sem ser com ordens dos seus membros. Não é necessário haver uma Assembleia Geral para dizer quem é que eles vão pôr à frente do banco. Obviamente que a informação que tem que vir da administração nomeada por este banco tem resultados ou não tem resultados. E porquê é que não tem resultados? Não é dizer porque é que não foi inspecionar ou porque é que não usou a informação que eu fui buscar ao banco XPTO. Não, isso são matérias completamente diferentes. Eu devo dizer que esta situação podia ter sido resolvida, de certa forma, se já há algum tempo, e houve um programa que nós discutimos no Quidio já há bastante tempo, que se já há bastante tempo tivesse sido implementada uma outra entidade que ainda está aqui no limbo no panorama jurídico moçambicano, que é a Autoridade para a Concorrência. A Alta Autoridade para a Concorrência. Todos sabemos que a lei já existe, já está implementada, está regulamentada, só falta uma questão, nomear-se quem serão os membros para esta Alta Autoridade. Se essa autoridade já existisse, poderia, obviamente, chegar aqui a uma análise e dizer vocês estão a pôr em perigo eventual interferência na competitividade entre bancos. Eu não acredito que eles iriam fazer isso. Porque, mais uma vez, o facto de estarmos a falar de uma instituição que tem esta autonomia, a meu ver, não vai, de forma nenhuma, interferir com aquilo que são as operações normais que uma participada sua venha a ter. E não parece que, de forma nenhuma, isto possa beliscar aquilo que é a opinião pública, se a opinião pública for antes
fornecida de todos os elementos de uma forma honesta, clara e transparente, que eu acredito que vai passar a ser, principalmente depois também com a ajuda deste programa, poderá de certa forma esclarecer essa situação. Muito bem. Há uns aspectos que eu queria levantar. Primeira coisa, penso que de alguma forma estamos a especular quando dizemos que tem imóveis, sim, sabemos que tem imóveis, gera uma série de coisas, pode ter emprestado aos bancos, etc, etc. Eu penso que estamos a especular, temos de falar coisas com algum conhecimento. O outro aspecto, estamos a falar de 124 milhões de dólares. Se o banco de fato quer esclarecer que tinha este dinheiro para investir nesta operação e que podia ainda ficar com algum valor para o funcionamento deste fundo, era nos mostrar os balancetes. Mostre-nos os balancetes, que nos diga que neste ano fizemos isto, tivemos isto, fizemos isto. É uma forma de esclarecer as pessoas. Estamos a falar de muito dinheiro. Essa é uma das dúvidas. Transparência. Exatamente. Mostre, chama as pessoas e mostra, olha, nós temos aqui isto, mais isto, mais. Falar só. Desculpe, só era um parênteses que queria levantar. Mas eu quero comentar aqui, só para a questão dos 124, do doutor, só para esclarecer esta questão dos 124 milhões de dólares, se o problema do CIP é o facto de não terem feito prova pública dessa disponibilidade desses fundos, ou da capacidade de angariar esses fundos e aplicar nesta situação, então estamos a falar de uma coisa completamente diferente e não do artigo 35. Não é disso que estamos a falar, não estamos a falar da lei de prioridade. Não, eu estou a comentar aquilo que disse, não estou a comentar estamos a falar eventualmente de ter havido uma fraude naquele que é o processo de seleção deste parceiro. Atenção, nós não estamos a opinar sobre isso. Eu não tenho dados para dizer se aquele processo foi verídico, se foram analisados todos os documentos e todos os meios de prova que demonstrassem realmente que este fundo de pensões tinha 124 milhões de dólares para trazer. Mas se essa é a questão, é muito bem levantada, mas isso é para trabalharmos num programa que tenha a ver sobre eventuais irregularidades que existem neste processo de seleção. Não para saber se é apto ou não este fundo de pensões a ser o acionista maioritário do quarto maior banco moçambicano. Muito bem, doutor. Eu ia fazer uma questão que vai na ressaca disso que está a ser debatido, porque por aquilo que eu fiquei a saber, o Código de Conduta do Banco Central proíbe os funcionários do Banco Central de terem participações, de terem investimentos na banca. Setor financeiro, mas ligado à banca particularmente, onde atua o Banco Central. Se temos uma situação como esta, em que o Código de Conduta proíbe os funcionários de atuarem na banca, no setor financeiro, onde supervisionam o Banco Central, como é que se explica que, indiretamente, através do seu fundo de pensões, estes mesmos trabalhadores possam estar aptos a ser acionistas de um banco? Como é que podemos explicar uma situação como esta? Bom, eu acho que há duas questões. A primeira, talvez uma nota de esclarecimento. O código não proíbe, digamos que na totalidade. Portanto, o que ele exige é o mecanismo de comunicações, ou prévias ou a posteriores. Portanto, é este o entendimento que eu tenho. Portanto, há, efetivamente, proibição, mas depois, se houver comunicações, ou antes de fazer o investimento, ou depois, eu penso que esta questão fica sanada. Agora, a outra questão que temos que olhar para a situação do Moçambique é esta. Não são, e eu repito, não são os trabalhadores do Banco de Moçambique que são acionistas, ou que passarão a ser acionistas do Moçambique. É o Fundo de Pensões. É o Fundo de Pensões. Que pertence, é o Fundo de Pensões que pertence aos trabalhadores. Pronto, ok. É o Fundo de Pensões que pertence aos trabalhadores. Mas individualmente falando, porque este Código de Conduta concreto. O Estado participa em várias empresas através do IGEP. Exatamente. O Estado não é acionista, então? O Estado é acionista. Exato. Mas, ok, aqui, cuidado, é que nós temos de tentar distinguir. Temos de tentar distinguir. Não estou a dizer que os trabalhadores não possam ser
Repare, portanto, aqui uma comunicação, o que estou aqui a dizer que é o fundo que participa. Portanto, o fundo representa os trabalhadores. Eu não estou a falar em termos jurídicos apenas, mas estou a falar em termos concretos, em termos operacionais. Quem manda? Quer dizer, Quem manda são os trabalhadores. Quem manda no fundo são os trabalhadores. Quem manda no banco é o fundo de pensões. Quem manda no banco é o fundo de pensões. Exato. Sim, quem manda no fundo de pensões são os trabalhadores. Quem manda no banco, no Moza Banco, são os trabalhadores. Em teoria, sim. Mas este princípio não se aplica. Em teoria, sim, este princípio não se aplica. Agora, o que eu gostava aqui de enfatizar é isto. Os fundos de pensões, a política de investimento dos fundos de pensões permite que eles possam, sim, fazer investimentos em mercado de capitais, em mercado bancário. Estão a perceber? Os fundos de pensões permitem isso. E a forma jurídica é CAENHA, Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, SA. SA. Sociedade Anónima. Sociedade Anónima. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer para já várias coisas. A principal é que não é a voz de um acionista que vai interferir naquilo que são os destinos que vão ser dadas às participadas desta empresa. Okay? É o primeiro ponto. Ou seja, se, por exemplo, o Dr. Rogério Zandamela for um dos membros deste fundo de pensões, ou seja, se ele for titular de uma ação desta empresa que lhe permite obter um determinado rendimento, ele sozinho não vai dizer quem eu escolho para ir para o Moza Banco é fulano X. Atenção, isso é uma decisão que vem da estrutura da administração da empresa. Como é que a estrutura da administração da empresa foi feita? Bom, há vários patamares, há várias questões e até está lá, provavelmente, o próprio governador do banco como um dos administradores deste fundo de pensões. Mas a questão que nós temos a ver, que é importante, é o que é uma SA. Uma SA é uma sociedade que procura o lucro. Procura ir rentabilizar aquilo que são os seus ativos. Isto é uma sociedade gestora de fundo de pensões. Prevê ir buscar lucro. A sociedade quer lucro. Qualquer sociedade quer lucro. Claro. E esta não foge a isso. O que é que eu quero dizer com isto? O que esta empresa quer não é inspecionar bancos, fazer da sua atividade o polícia entre os bancos comerciais. Não. Eles querem rentabilizar aquele banco. É o objetivo que este fundo de pensões tem. Não são objetivos de CISE, de polícias secretas, de qualquer... Não, é uma empresa, é uma instituição privada. A questão que não cala é quem é dono desta empresa, deste fundo de pensão. Independentemente de quem é o dono deste fundo de pensões, de forma nenhuma, a meu ver, interfere com aquilo que é a integridade que tenha ou com a suscetibilidade que tenha de poder ser acionista de um banco. Repare, estamos a falar, e se calhar choca, pelo facto de ser um acionista maioritário. Mas eu, por acaso, nem sei se este próprio fundo de pensões não é acionista em outros bancos. Nós não sabemos. Sociedade anónima, pode haver títulos que estejam transacionados em bolsa, por acaso não sei, o Dr. João Matinho, como é da Bolsa de Valores, ou não sei se ainda é, não sei se existem bancos cotados em bolsa, mas imagina a hipótese de haverem bancos cotados em bolsa, se vai lá à Coenha e compra títulos no próprio mercado da bolsa. Vamos falar outra vez no artigo 35, se isso acontecer? Claro que não. Mas, se calhar, é uma situação que deve ter em conta para não se cometer erros posteriores. Ou seja, tendo em conta que a já única questão que nós aqui podemos pôr em interesse. causa, não, o que significa que a única questão que nós podemos pôr em causa é o processo que leva à determinação deste acionista ser o acionista capaz, ou o único acionista capaz de pôr lá os 124 milhões de dólares. É a única questão. Ou seja, a única hipótese que nós temos de pegar no artigo 35 ou qualquer outro diploma que possa, de alguma forma, inviabilizar a entrada da Coenha neste banco, é dizer que o processo de seleção deste agente económico, desta entidade que vai lá pôr os 124 milhões de dólares, não foi um processo transparente. Teve algum vício, teve alguma outra coisa, informação essa que nós não temos. A menos que seja isso um programa, um debate para um programa com outra agenda, que não apenas esta, que é a análise da questão da eventual
de facto da Coenha ser um agente inquinado e impossibilitado de ser o acionista maioritário do Mosa Banco. Mas atenção, nós não sabemos e podemos não ter como saber se a Coenha é ou não acionista de outros bancos, se forem ações emitidas ao portador, não sei se é possível, já não lembro se na banca é possível termos ações emitidas ao portador ou se é necessário conhecer todos os acionistas do banco. Mas a Coenha é anterior também à Lei de Integridade Pública, pode ter que tenha também investimentos na banca anteriores à própria lei. Mas a própria lei de integridade pública resolve essa situação nas normas transitórias, que diz que deve-se conformar então com lei, ou seja, tem um período. Mas não é o caso, é que em qualquer dos casos, no meu ver, não estamos a ferir nenhuma norma deste diploma de integridade pública com esta adjudicação. A menos, volto a dizer, que existe algum processo inquinado no concurso que foi lançado e que concluiu que a Coenha era a única entidade capaz de honrar com o compromisso de injetar 124 milhões no espaço que o banco necessitaria. Muito bem, doutor, nós voltamos para esta questão e outras mais à volta deste processo de seleção da Coenha como o acionista ou o recapitalizador, neste caso do Mosa Banco. Nós voltamos já, não saia daí. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca do golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Santos, de Busa, e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte. Estamos a analisar juridicamente a recapitalização do Mosa Banco, ou Mosa, se quisermos, uma decisão que foi tomada há dias pelo Banco Central, no sentido do fundo de pensões do Banco Central ser o recapitalizador, nesse caso, do Mosa Banco. Melhor falando, fundo de pensões dos trabalhadores do Banco Central, porque não se trata efetivamente de uma entidade do Banco Central, mas sim dos trabalhadores desta mesma entidade, ou que responde pelos interesses desta mesma entidade. Interesses estes que, de certa maneira, são questionados em termos de algum conflito por certa opinião pública que diz, de certa maneira, que há violação da Lei de Integridade Pública, no seu artigo 35, mas que também arrola várias questões, esta opinião pública, que poderiam ser, de certa maneira, mais transparentes na forma de abordar esta questão. Eu volto para si, Baltazar Fael, sobretudo porque poderão ter tido acesso, neste caso, a este comunicado do Banco Central,
que apareceu logo depois do alarido que foi criado pela opinião pública, por aquilo que são as justificações que arrola este comunicado, não faz menção a nenhuma lei, nem das sociedades financeiras, nem a lei de integridade pública, entre outras leis que poderiam ser chamadas à colação no âmbito desse debate que está a ser criado, mas diz no fim que se não tivesse tomado uma medida no sentido de recapitalizar o Mosabanco, tivesse deixado cair o Mosabanco, com os efeitos que isto poderia depois ter, haveria esta mesma opinião pública que questiona a medida do Banco Central vir apontar o dedo ao próprio Banco Central, no sentido de deixou cair um banco, essas coisas todas, e a economia está do jeito como está. Será que esta fundamentação podemos ter como legítima, no sentido de que tomou-se uma medida para salvar Somoza, e ao ter-se tomado essa medida para salvar Somoza, fez de tudo, e esse tudo acabou-se, se calhar de certa maneira, violando-se a lei e atropelando-se a transparência e a questão do conflito de interesse? Eu penso que esta própria expressão fez-se de tudo, ela não pode justificar. E reparem, eu não estou a dar soluções, não as tenho. Mas este tipo de expressões não podem significar violação da lei. Não. Lei existe, é para ser cumprida, independentemente. É por isso que se diz que doa quem doer, a lei tem que ser aplicada como ela está ali. Independentemente de que vai criar efeitos disto, mais aquilo, mas se ela diz, porque se não cumprimos a lei, estamos a criar um Estado anárquico. Então, fez-se de tudo. A própria expressão já dizia, é um pouco maquiavélica nesse aspecto. A outra questão estava-se a falar aqui de que a lei tem que se conformar. Não é verdade. As disposições transitórias da Lei de Propriedade Pública dizem, consideram-se ainda revogadas todas as disposições contrárias à presente lei. Quer dizer, mesmo existindo este fundo, a forma como foi criado, fundo de pensões, etc., etc., se contrariar esta lei, essa matéria considera-se revogada. Portanto, não há aqui nenhuma conformação que deve existir. O outro aspecto é este que estava já a levantar. É que, de fato, nós temos estas normas referentes aqui aos conflitos de interesse, que muitas vezes este artigo 35 não é um artigo que nos dá, digamos assim, um resultado. Quer dizer, que é algo de resultado, uma situação de resultado que aconteceu e diz que existe conflito de interesses. O que ele diz é que deve-se evitar a percepção pública de poder existir aqui conflito de interesses. E o que existe no público neste momento é a percepção de que há conflito de interesses. É por isso que eu, no início do debate, embora seja um programa jurídico, é um programa que é para esclarecer as pessoas sobre esta situação, que levantou-se de fato nas pessoas. E esta lei visa, essencialmente, fazer com que esta percepção não exista no público, de que há conflito de interesses. Então, na minha ótica, há outros esclarecimentos aqui que devem ser dados, de modo a se afastar essa sombra que existe, portanto, na percepção das pessoas. Volto a dizer, o programa é jurídico, mas os argumentos jurídicos aqui têm que servir para trazer uma explicação às pessoas. E o próprio comunicado, como o Macuacua fez referência, não faz citação a nenhum destes dispositivos legais que nós aqui estávamos a levantar, para justificar exatamente a posição que o Banco de Moçambique tomou. Entende? Não estou a dar soluções, estou a dizer que o esclarecimento desta situação devia ser algo mais compreensível para as pessoas. Não é num comunicado. Eu, quando vi o comunicado, achei uma brincadeira. Sinceramente falando, achei uma brincadeira do Banco de Moçambique para com os moçambicanos.
Não é em 4, 3 linhas em que você não está mais a dizer absolutamente nada, está a trazer as percepções que você teve desta adjudicação, que você vai explicar às pessoas. Posso dizer que o comunicado... Se calhar os meus colegas aqui, porque têm maior conhecimento das leis e se calhar mais informação que não querem partilhar, possam estar em melhores condições de explicar isto às pessoas, porque de fato o comunicado do Banco de Moçambique não explica nada. E podemos pegar um comunicado aqui e ler agora, para vermos qual é a explicação que traz, em termos econômicos e em termos jurídicos. Se de fato este comunicado, a mim pelo menos, achei extremamente lacônico. Eu queria fazer um comentário. Nós, quando falamos de servidor público, por artigo 35, no fundo, refere-se a servidor público, o servidor público deve abster-se, né, de tomar decisões, tal. Estamos a dirigir-nos a quem no Banco de Moçambique? Esta é a primeira questão. Estamos a dirigir-nos a quem no Banco de Moçambique? Porque a leitura que eu faço, e acho que tínhamos que esclarecer isto, é que parece que estamos aqui a confundir as coisas. É que estamos a fazer uma leitura e estamos a direcionar para uma instituição. Mas se formos olhar o âmbito da aplicação da lei de probidade pública, ela aplica-se aos servidores públicos, agentes, servidores públicos, são servidores públicos, titular ou membro de órgão público e agente público. Então, eu não sei, eu acho que devíamos estar a separar, porque parece estar a haver essa percepção de que estamos a direcionar-nos para o banco. Mas eu acho que devemos individualizar isto. Estamos a dirigir-nos ao governador ou ao banco? Portanto, esta é a primeira questão. Portanto, deu-me a entender que a abordagem parece de facto estar a dirigir-se para a instituição. Mas eu acho que devíamos olhar para a figura do governador. Está a dizer que não temos servidor público no Banco Central? Temos servidor público no Banco Central, que neste momento é o governador do Banco Central. Nós temos vários servidores públicos, mas, pronto, a figura de topo é o governador do Banco de Moçambique. O que eu quero aqui esclarecer é que temos que tentar ser precisos. Parece-me que a abordagem aqui do colega é no sentido de olhar-se para a instituição e não para as pessoas que tomaram a decisão. Mas as decisões do Banco Central são tomadas, o rosto mais visível do Banco Central. É o governador. Então, estamos a referir-nos ao governador. Exatamente. Então, pronto. Então, isto está clarificado. Agora, o que eu queria dizer com isto? É que nós não podemos apenas olhar para o artigo 35. Eu acho que há aqui situações que suportam a decisão do Banco de Moçambique. Eu tive a olhar para esta lei hoje e senti que há aqui problemas de alguma coerência. E eu acho que o comunicado do Banco de Moçambique, para mim, foi claro, porque uma das coisas que este comunicado enfatiza é que esta decisão evitou levar uma instituição ao colapso financeiro, com o cortejo de todas as consequências sociais que daí adviriam. Nós teríamos um banco, como disse o Rodrigo Rocha, teríamos um banco que, em termos de ranking, foi o 4º maior banco e emprega neste momento 600 trabalhadores diretos, sem incluir, portanto, aquelas contratações indiretas. Então, se estamos a olhar para a figura do governador, porque é ele quem deve ser responsabilidade, é o servidor público que esteve por detrás destas decisões todas, eu acho que devíamos tentar olhar para o que dispõe o artigo 10 da Lei de Probidade Pública, que é o dever de supremacia do interesse público. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que o comunicado do Banco de Moçambique, o artigo 10 da Lei de Probidade Pública, exime o governador do Banco de Moçambique a partir de estar numa situação de conflito de interesses. Porquê? O legislador não diz de forma direta, mas se nós formos a ler o corpo deste artigo, aqui é dito: o servidor público, no respeito dos direitos e interesses legalmente protegidos, coloca o interesse público acima de qualquer outro. Coloca o interesse público acima de qualquer outro. Portanto, como visava-se evitar o descalabro, esta expressão, foi possível tirar do próprio comunicado do Banco Central, do MOSA, podia-se tomar essa medida? Podia-se tomar essa medida, mas repare, não estamos aqui a dizer que tomou-se esta medida com o pressuposto de que estava-se
portanto, numa situação de potencial conflito de interesses. O que eu quero dizer é o seguinte, a lei não é muito clara. Aparentemente, a forma como o artigo 10 está redigido parece, não está claro, mas parece excepcionar, quase que derrogar estas situações. Portanto, no fundo, o que ela pode estar a querer dizer é o seguinte, quando haja necessidade de salvaguarda do interesse público, e neste caso, portanto, não temos dúvidas absolutamente nenhumas que evitar o colapso do banco como o Bazabanco era uma decisão, de facto, que estava acima, que configurava, de facto, a salvaguarda extrema deste interesse público. Neste tipo de situações, esta disposição parece derrogar a leitura que eu faço. E nós vamos encontrar esta necessidade de salvaguarda de interesse público na própria lei das instituições de crédito e sociedades financeiras. Portanto, há aqui, na minha percepção, uma derrogação de aquelas situações que, podendo configurar conflito de interesses, quando este servidor público toma a decisão em estreita observância e obediência à salvaguarda de interesse público, parece-me que haver alguma derogação. E não estamos em face de um conflito de interesses. É a minha percepção. Eu iria contrapor da seguinte forma. O artigo 10º, que poderia ter alguma aplicação, não tem nenhum valor superior ao artigo 8º, que é o princípio da legalidade. Portanto, ainda que, mais uma vez, iria bater na mesma tecla. Aquilo que nós queremos saber é porque é que esta decisão foi tomada e porque é que foi escolhida esta instituição. Mas deixe-me pegar naquilo que foi o comunicado para dizer o seguinte. O comunicado do Banco de Moçambique não é dirigido a juristas, não é dirigido a jornalistas, não é dirigido a economistas, é dirigido a toda uma nação. É a justificação do porquê é que está a ser feita esta intervenção. E repare que a expressão dizer... E por não estar a ser dirigido a estas pessoas em particular, deve estar do jeito como está. Repare que este comunicado não tem uma forma de aviso do Banco de Moçambique, se calhar irá ser produzido um aviso, mas este é um comunicado, digamos assim, de mais marketing, digamos, de mais informação generalizada que possa ser consumida pela generalidade do moçambicano e não limitada a um jurista. Se aparecesse aqui artigos, metade da população moçambicana ia dizer assim, mas eles estão a falar para quem? O meu dinheiro está a salvo ou não está a salvo? Doutor Rocha, os avisos do Banco Central têm a força de lei. Mas isto não é um aviso, se não me engano. Isto é um comunicado. É um comunicado. Não é um aviso. Este comunicado visava esclarecer a opinião pública. Exatamente. Esclarecer a opinião pública e também dar a entender com fundamentos porque é que se foi tomada esta medida. Não, aí é que está. Esses fundamentos nós podemos esperar no aviso do Banco de Moçambique ou podemos esperar naquilo que seja a concretização em termos de normativo desta decisão. Não podemos pensar nisto naquilo que é um documento de marketing, de informação, de esclarecimento que seja consumível, que possa ser engolido, digamos assim, não no sentido negativo. Doutor Rocha, se efetivamente o Banco Central quis fazer marketing neste assunto, efetivamente fez. Não, exatamente, mas repare uma coisa, e fez mais do que isso, e concordo, e fez mais do que isto. Dizer fez-se de tudo não é uma expressão utilizada no normativo do Banco de Moçambique. É uma expressão utilizada num documento de marketing. Portanto, não podemos analisar aquele documento, aquele comunicado, como tendo de mencionar-se artigos, ir à exaustão, porque isso não iria ser consumido pela maioria da população moçambicana. Mas repare, que até essa questão tem que ser interpretada. O que é este fez de tudo? Este fez de tudo, antes da seleção de um fundo de pensões, o Banco de Moçambique havia injetado 80 milhões de dólares no Mozabanco. 80 milhões de dólares que eram meus, seus, do Dr. Baltazar ou do Dr. João Mazinho. Eram nossos, era dinheiro dos contribuintes. O Banco de Moçambique, aquele dinheiro que lá está, é dos contribuintes. Aquilo que o Banco de Moçambique teve que fazer é dizer, vamos retirar isto da esfera, do peso dos nossos contribuintes, não tem que ser os nossos contribuintes a pagar esta situação que os acionistas do Mozabanco não conseguiram resolver, vamos arranjar uma entidade privada. E uma entidade que foi capaz de capitalizar esses fundos próprios e reembolsar, obviamente, os 80 milhões de dólares que o Banco de Moçambique havia lá posto. Ou seja, tirar o peso de cima dos nossos bolsos. Já não chega o peso de quem é depositante e contribuinte,
que ficou em risco, eventualmente, de ter perdido os seus depósitos. Este peso pode ser tirado não considerando questões de ética e de conflito de interesse. Mas repare uma coisa, parte do pressuposto que existe um conflito de ética. Eu não parto desse pressuposto porque para mim é claro que não existe nenhuma ilegalidade neste processo, pelo menos pelaquilo que é a escolha deste interveniente. Volto a dizer, não sei, porque não tenho que saber, não tenho informação privilegiada, infelizmente, gostaria muito de ter, sobre aquilo que foram os condimentos deste concurso público em concreto. Aquilo que eu sei é que houve um concurso, foi escolhida uma determinada instituição, e essa instituição é este fundo de pensões, mas que, por ser este fundo de pensões, em concreto a mim, não me fere qualquer daquelas cordinhas que os juristas têm que possam atiçar aquilo que é a lei da prioridade pública. E repare que eu sou muito crítico. Para mim, houve muitas questões e comentámos, quer neste programa, quer noutros, até com outros colegas da SCV, onde o mínimo beliscar daquilo que é a aparência de ataque às normas de conflito e de propriedade pública, eu estou logo a defender aquilo que é o processo de transparência. E que neste caso, em concreto, eu acho que não foi beliscada essa norma. A menos, e volto a dizer, que o concurso público tenha sido viciado. Mas isso são outros 300, não são estes 300 que nós estamos a debater neste programa. Muito bem, não queriam, pareciam que queriam reagir em relação... Sim, desculpa, eu só queria reagir. Eu penso que, acho que está-se a usar uma expressão aqui um pouco, o marketing. O Banco de Moçambique faz marketing. Faz marketing não tem atividades. Não tem que fazer marketing aqui com esta situação, que de alguma forma, como se disse, até foi-se buscar dinheiro das pessoas para meter lá. Eu não dei autorização para ir buscar dinheiro dos meus impostos para capitalizar um banco privado. Mesmo que depois tenha sido devolvido. A mim ninguém me consultou para isso. E eu tenho que saber de onde é que vai isso. Consultaram na eleição, quando a gente vota? Consultaram a mim? Deixámos. Eles têm que tirar o meu dinheiro para ir capitalizar um indivíduo privado. É uma questão de gestão que está ao critério do servidor público. A mim tem que me consultar sobre quem mexe no meu bolso, tem que me consultar sobre o que está mexendo no meu bolso. Não é mexer porque eu votei nele nas eleições. Mas depois vir mexer no meu bolso. Não, aí não concordo. E o Banco de Moçambique não tem que fazer marketing com esse tipo de assuntos sérios. Eu penso que essa expressão também é equívoca, é uma expressão que não vai ao encontro. O Banco de Moçambique tem que ser direto e explicar às pessoas o que é que está a acontecer. Não é um artigo de 3, 4 linhas, sem nenhuma algo plausível. Eu que sou jurista e que se calhar não deu que penso mais que a maioria dos moçambicanos. Mas não me revi, não consegui entender o que aquele artigo estava a dizer. Portanto, eu penso que o Banco de Moçambique ainda tem explicações a dar às pessoas. Porque o clima de fato paira. E este artigo 35, é claro, ele não fala de uma situação concreta de conflito de interesse. Ele diz que não pode criar nas pessoas a percepção. E, de fato, a operação criada pelo Banco de Moçambique, pelo alarido que teve e por esta falta de informação suficiente para esclarecer as pessoas, criou esta percepção das pessoas de que há conflito de interesses. Eu penso que é isto que tem que estar claro, porque senão o debate que haveria de acontecer, inclusive uma pessoa daqui da vossa casa escreveu sobre isto, não haveria de ter acontecido aquele debate. Portanto, este artigo 35 é bastante claro, criar percepção. Tem que se evitar criar esta percepção. Então, o esclarecimento que o Banco de Moçambique havia de trazer para estas pessoas, se calhar havia de ajudar a dissipar esta situação, mas não ajudou, porque até hoje estamos a falar disto. Então, há uma situação clara aqui que continua. Doutor, também quer reagir em relação a esta... Não, quer dizer, eu volto a dizer aquilo que eu sempre entendi. Pronto, isto é uma questão de percepção. As pessoas presumem, as pessoas partem de uma presunção. Mas pronto, como estava a dizer o Rodrigo Rocha, é preciso, acima de tudo, entender toda esta mecânica de funcionamento e até de articulação entre o fundo, entre o Banco de Moçambique, entre o Instituto de Supervisão de Seguros e entre a própria Corranha. Portanto, nós temos que tentar perceber, portanto, todo este mecanismo de articulação para de facto, chegamos à conclusão que não há conflito de interesses. Eu também acredito que as pessoas presumem, portanto, eles partem de uma presunção e não de um pressuposto que entre o Banco de Moçambique e a Corranha
há uma relação de subordinação, há uma relação de tutela. Não, não há isto. Não há. Não havendo uma situação como esta, e não havendo uma situação como esta de tutela e subordinação, não há conflito de interesses. Não há conflito de interesses. Pelo próprio formato e o mecanismo de articulação destas duas instituições, não há. O Banco de Moçambique tem atribuições específicas, a Corranha tem atribuições específicas. Muito embora, o Banco de Moçambique participe no capital social da Corranha, esta articulação só não é tanto iniciativa de que, a partida, há aqui um conflito de interesses neste processo de investimento que foi feito no Moçambique. Porque esta é a política dos fundos de investimento. É esta. E mais, o que se diz eu também não tenho muitos dados em concreto, né? Mas o que diz é que, de facto, houve concorrentes. Mas, de todos os nomes não são conhecidos, os outros concorrentes. Bom, não foram revelados. Pelo menos oficialmente, não é? Podemos não conhecer, mas houve concorrentes que participaram. Se o doutor souber desses nomes, mesmo que não seja oficialmente... Não. Eu sei que houve concorrentes, exatamente. Pronto, a informação, evidentemente, pode ainda não ter chegado a público, mas acredito que o Banco de Moçambique é a entidade responsável e, obviamente, que terá interesse em disponibilizar esta informação. Portanto, eu acho que não é uma informação a esconder. O que sucede é que... Embora não tenha sido revelada. Embora não tenha sido revelada, ou ainda não for revelada, eventualmente, neste processo de comunicação, pronto, concordo, e o Banco de Moçambique está aberto a isso. O Banco de Moçambique não tem nada a esconder neste processo. Como disse o Rodrigo Rocha, este processo, a partida, não informa de nenhuma ilegalidade. O que aconteceu foi que alguns concorrentes não mostraram disponibilidade de recapitalizar o banco de momento. Neste momento, parece-me que o Moçambique está com um rumo de quase 3 mil milhões de contos. E é preciso recapitalizar o banco. Porque, caso contrário, se não se recapitaliza, então tem que fechar o banco. É aí onde surge o fundo de pensões do Banco de Moçambique. E eu repito... Disponibilidade imediata. Diga. Disponibilidade imediata. Disponibilidade imediata, sim. E o fundo de pensões tem disponibilidade imediata. Aliás, esta é a vocação dos fundos. Fundos de pensões, fundos de capital de risco, fundos de investimento, é efetivamente fazer este tipo de investimentos. Mas aqui eu acho que há duas situações, e é por isso que eu disse logo no princípio. Do ponto de vista do mercado, conseguiu-se, por um lado, evitar-se o colapso de um banco, mas também há duas situações que nós temos que relevar aqui. É que, primeiro, temos um acionista de referência e que está em condições, porque esta é a vocação deles, eles movimentam grandes somas de capital, está em condições de acompanhar todo o processo de recuperação do banco e de forma imediata, porque tem essa disponibilidade. Mas, por outro lado, também não foi aqui referido, e eu acho que temos também em consideração isto, este acionista acaba por salvaguardar aquilo que eu considero ser a perspectiva de moçambicanidade que sempre esteve subjacente no processo de criação do Moçambique. E ultrapassa-os, quer dizer, agora já estamos a falar de 90%. Estamos a falar de 90%. Então, eu acho que são estes elementos todos que nós temos que ter aqui em mesa para efetivamente assumir que uma decisão... E quando falamos de moçambicanos, estamos a falar dos trabalhadores do Banco Central. Bom, estamos a falar dos trabalhadores do Banco Central. Pronto, sim, estamos a falar dos trabalhadores do Banco Central. Mas basicamente é isto. Mas eu acho que não ponho em causa os argumentos que está a apresentar. De fato, é preciso olhar também para os depositantes, há uma série de situações sociais. Eu não estou a pôr em causa estes aspectos. Se calhar até sou daquelas pessoas que quando saio de manhã de casa, e vou andando pelo carro, pela rua, eu olho para as paragens, como andam as nossas paragens totalmente cheias, eu me comovo com as pessoas. Em algum momento já até paro para dar uma boleia. Olha, tem aqui uma boleia, vou lhe levar até onde o senhor vai, ou próximo a esse sítio. Portanto, há esta questão claramente social. E eu não fiquei satisfeito, por exemplo, com a questão do nosso banco. Tem aquele fundo de garantia muito bem legal, etc. Mas imagine que eu tenha lá as minhas poupanças de uma vida, que é para depois virem me dar 20 mil meticais. É um bocadinho complicado. Temos que olhar para esses aspectos. Não há dúvida absolutamente nenhuma sobre isto. Mas isto eu volto a pegar neste mesmo artigo 35.
O que se tem que evitar aqui é criar a percepção no público. Não sei se vai perceber. Criar a percepção no público. Não estou a dizer que houve conflito de interesse. Estou a dizer que tem que se evitar criar a percepção da existência no público de conflito de interesse. E é exatamente isto que o Banco de Moçambique ainda não conseguiu fazer até hoje. Nós aqui podemos estar até esclarecidos, mas o público não está esclarecido sobre esta operação. Eu penso que é este o trabalho que o Banco de Moçambique agora tem que fazer. E uma das questões que eu levantei aqui no princípio é que eu, pelo menos, gostaria de saber onde é que foi se buscar este dinheiro, os 124 milhões, como cidadão moçambicano. Já se falou aqui de 80 milhões que tantos tinham sido portanto, colocados neste banco. Olha, o Portugal, se hoje ainda não saiu do déficit excessivo em que estava, é porque criou-se dinheiro e foi-se capitalizar certos bancos. Dinheiro público. Aliás, costuma dizer que o dinheiro não é público, o dinheiro é das pessoas. Tirou-se dinheiro das pessoas, dos portugueses, e foi-se capitalizar um banco. Por isso que Portugal ainda não conseguiu sair deste déficit excessivo, ainda está sobre algumas medidas da União Europeia, embora tenha atingido um certo patamar. Eu vou pedir para que em poucos minutos olhemos para esse aspecto também que é levantado por alguma imprensa em relação à figura do gestor João Figueiredo. Agora, neste momento, o que se diz é que é dono do Banco Único, tem 10% de participação, e é gestor do Mozabanco, foi escolhido para que agora é efetivo, já não é provisório, e entretanto, na qualidade de acionista, tem informação privilegiada do Banco Único, na qualidade de acionista, tem informação, de gestor, tem informação privilegiada do Mozabanco. Portanto, o que se coloca aqui é que, efetivamente, ele pode estar em conflito de interesse no sentido privado. Exatamente, privado, no sentido de efetivamente, estar a agir, por um lado, como acionista, estar a agir, por um lado, como gestor. Não sei. Como é que olha para esta questão? Eu volto àquela questão de que, efetivamente, pronto, estes alaridos de estudos, não é, acabam sempre por criar estas percepções. Porque, pronto, as pessoas não estão por dentro, as pessoas não percebem como é que o quadro legal está moldado, não é? E naturalmente, pronto, para um cidadão comum, okay, é natural que acabe sempre por suscitar este tipo de situações. Mas eu acho que, para mim, a minha opinião, a situação do Dr. João Figueiredo é muito simples de percebê-la. E eu tive a olhar para o regime de incompatibilidades. Nós temos o regime de impedimentos, incompatibilidades, não é, para o cargo de gestor de um banco comercial. E, honestamente, não consegui encontrar aqui situações de acumulação de funções. Por exemplo, os gestores bancários não podem acumular funções, e isto está claro. Portanto, ele não pode ser o administrador executivo de um banco comercial e depois ser PCA de um outro banco comercial. Portanto, isto está claro, não pode ser ele abdicar, não é? Que no meu caso, ele é apenas um acionista, e acionista minoritário. Ainda se fosse um acionista de referência, aí sim, não podia. Mas é acionista minoritário, portanto, não vejo aqui haver um conflito de interesses. O acionista minoritário não tem acesso à informação. Bom, ele tem um direito à informação, mas o que é informação privilegiada e o que é informação enquanto direito que o acionista tem de, aquele acesso à informação normal. Estratégica, informação estratégica. Eu não diria que é informação estratégica. Não diria que é informação estratégica. Porque, afinal de contas, os bancos são obrigados a publicar contas. São obrigados a elaborar relatórios e a publicar. E esta informação qualquer pessoa tem. Agora, o Dr. João Figueiredo não está no dia a dia do Banco Único, ele não é gestor do Banco Único. Aí sim é que teria informação privilegiada. Ou se fosse acionista maioritário,
com participação qualificada, sim, maioritário, com participação qualificada, aí também, eventualmente, devido à posição dele como esta acionista de referência, teria informação privilegiada, mas não tem. Muito bem, Dr. Rocha, como é que olha para esta questão? Deixe-me só pegar na questão dos 20 mil meticais dos depositantes do nosso banco. Isso é uma informação que nunca passou corretamente para as pessoas e que acho bom que aproveitarmos todos esses momentos para explicar. Quem tinha depósitos, as pessoas individuais que tinham depósitos no nosso banco, não vão receber apenas 20 mil meticais. Isso é o que é garantido. Mas depois de apurada a massa falida, eles podem receber até ao montante do seu depósito, se houver, obviamente, dinheiro para isso. Portanto, não podemos ir e olhar para isso como chapa 5. Relativamente ao Dr. João Figueiredo, não é qualquer pessoa que pode ser administrador de um banco. Duvido que eu possa ser administrador de um banco. Tinha que ver, porque há requisitos que a lei das sociedades financeiras impõe para uma pessoa poder ser administrador de um banco. E estamos a falar de uma pessoa que foi administrador na altura do maior banco moçambicano, que depois invertou por um projeto pessoal e com 10% é um acionista de referência, mas não é um acionista que possa ter informação privilegiada sobre a operação momentânea do banco. Pode ter informação, e isso qualquer pessoa pode ter, sobre aquilo que são os rendimentos que oferece relativamente ao banco. Mas agora repare uma coisa. O facto de ser administrador de um banco não significa que, o facto de ser acionista de um banco, não significa que ele não possa ter um cargo no outro banco. Repare, até pode haver possibilidade de ele ser acionista dos dois bancos. E temos casos em concreto. O INSS é acionista do Banco Único e era acionista do nosso banco que foi ao ar. Portanto, a situação é muito simples. A questão de ser acionista do nosso banco, do Banco Único, quanto muito iria se pôr na esfera jurídica do Banco Único. Será que o Banco Único quer, como acionista seu, e será que pode exigir que não seja seu acionista uma pessoa que está a liderar a concorrência? Um banco da concorrência? Isso são outras questões. A meu ver, é levantar uma falsa questão, porque quando se trata de sociedades anónimas, não se podem excluir acionistas com base naquilo que são critérios da concorrência, mas isso é uma questão da lei comercial. E também acho que aplica-se àquilo que é a lei financeira. Mas no estrito sentido da lei, aquilo que não deve interessar a um banco, tendo estas duas situações, é ter um acionista seu que é a pessoa que gera os destinos do outro banco, e não o contrário. Portanto, o problema deveria ser visto do lado do Banco Único e não do nosso banco. Se bem que, para ressalvar, acho que não há nenhuma questão que possa ser atacada ao Dr. João Figueiredo, que para mim é dos banqueiros moçambicanos com maior experiência e capaz de realmente comandar um banco nesta situação. Já o fez no passado, já lançou um banco do nada e fez um banco aparecer no mercado. Portanto, quanto muito seria o Banco Único a questionar, que também não tem motivo para o fazer. Mas só queria aqui corrigir alguma coisa. Desculpe, mas acha que um acionista com 50%, com 60%, eu digo de referência... De 10%? Claro que não. De referência, a questão da referência é o facto de até o próprio Banco Único ter dito que, na altura em que João Figueiredo... Mas repare, a minha questão é acionista minoritário ou não? É minoritário, mas é um minoritário de referência. A de referência não significa um poder de voto. Significa saber que dá valor ao banco o facto desta pessoa continuar a ser acionista. É esse o entendimento que eu tenho feito. E, aliás, é o entendimento que o próprio banco tinha. E é o entendimento que o próprio banco tinha, se me permite, Dr. João Martins. É que nem sei se isto configura uma participação qualificada, 10%. Não configura, não. Mas, mais uma vez, repara uma coisa. Porque o que eu sei é o seguinte... Dr. Martinho, se reparar naquilo que foram os comunicados do próprio Banco Único, na altura em que assumiu o Conselho de Administração um novo administrador, disse o Dr. João Figueiredo deixou de ser Presidente do Conselho de Administração e PCE deste banco, mas mantém a posição de acionista de referência. O próprio banco reconheceu isso no passado. Quem somos nós para dizer que ele não é de referência, doutor? Mas desculpa. Mas eu volto a repetir.
ele nem detém participação qualificada. Existe alguma definição de... existe alguma definição jurídica de acionista de referência? Não existe. Então, se o próprio banco, que tem esse acionista, considera como referência, quem somos nós? Mas, doutor, se não existe, se concorda comigo que tem participação qualificada, concorda comigo não é qualificada, é minoritária. Concorda comigo que não existe esta terminologia, então como é que vai ser de referência? É de referência porque eles próprios assumem. Então, desculpa. Doutor Baltazar, como é que olha para esta questão? Eu penso que no meio disto nós podemos estar a discutir os 10, os não sei quantos por cento, mas nós não sabemos como é que a mecânica dos acionistas é feita dentro do próprio banco. Não sei. Há aquilo que se chamam os acordos parasociais. Nós não sabemos se existem acordos parasociais em que estes 10% estão aliados com um certo grupo de sócios e que lhe podem até dar acesso à informação privilegiada. Portanto, é preciso olhar para esses aspectos todos. O fato de eu ter 10% estar no banco não significa que eu não possa me coligar com outros acordos que não têm nada a ver com o pacto social, mas um acordo extra e ter acesso a várias situações, até dar a minha posição sobre como é que um determinado acionista majoritário pode votar. Eu penso que é preciso ter em conta estes aspectos. E há muita mecânica que existe nisto, que é preciso ter muita astúcia para perceber como é que as coisas funcionam. Não são 10% e eu estou ali calado. Se calhar alguém precisa daqueles meus 10% para fazer alguma coisa. E coligo-me, tenho acesso à informação através dessa pessoa e vou usar essa informação para muita coisa. Mas, indo concretamente à situação que me coloca do doutor João Figueiredo, eu também aqui surgem algumas dúvidas para dizer, de fato, de forma aberta, que haja conflito de interesses. Se calhar aqui podemos, em algum momento, estar em sintonia neste aspecto. Por quê? Porque, por um lado, ele está neste novo banco, em que primeiro entrou, portanto, penso que como PCA, desculpem-me se estou ou PCE, qualquer coisa do gênero, e que tinha uma posição, de fato... Acumulava as funções. Que estava exatamente a acumular funções. Mas depois ele veio dizer em público que ele saiu da gestão do Banco Único, e simplesmente manteve a sua participação, portanto, neste banco. Olha, eu, em termos de uma análise assim, jurídica muito por alto, neste aspecto não vejo questões de conflitos de interesses. Sim. Acho que é um ponto que estamos em conhecimento. Exatamente. Não vejo que isto possa configurar uma situação de conflito de interesses. Mas e se calhar estou a ser, neste aspecto, um pouco legalista demais. Nós temos aqui a lei de propriedade pública. Quando esteve-se a discutir esta lei de propriedade pública, nós estávamos a discutir esta lei de propriedade pública, não olhamos a ela no sentido de olhar para... Embora possa haver colisão entre o interesse público e o interesse privado, se calhar não olhamos como não olhamos para a corrupção ao nível do setor privado. Só. Nesta situação também não regulamos aqui matérias que se liguem a situações de conflito de interesses na esfera privada. Mas a percepção que eu tenho é que muitas vezes esta questão de ética, esta questão de conduta, esta questão de moral é algo que está dentro de nós. E não precisamos de escrever na lei. Nós, como servidores públicos, nós, como servidores do setor privado, temos que saber em que situações é que a nossa forma de atuação, de alguma forma, pode criar esta percepção nas pessoas. E se calhar eu aqui volto de novo para este artigo 35. E digo que é que na nossa vida, na nossa forma de atuar, nós não podemos criar esta percepção nas pessoas. Temos que procurar criar regras. Se calhar seja uma altura, e a banca em Moçambique hoje está-se a desenvolver de uma forma exponencial. Se calhar era a altura do próprio Estado, porque o Estado acaba entrando também neste tipo de situações ao nível da banca privada. É exatamente por isso que o Banco de Moçambique entrou na capitalização deste banco privado. Então, se calhar o próprio Estado, com o desenvolvimento das coisas, como as coisas estão a surgir neste momento, se calhar é a altura também de olhar para este setor e procurar regulá-lo, mesmo nestas matérias ligadas a conflitos de interesse. Muito obrigado, Dr. Fael, muito obrigado, Dr. Matzinho, muito obrigado, Dr. Rocha, pela vossa presença aqui no programa QI do Júri de hoje. Nós estivemos a olhar para a questão da recapitalização do Moçambique, um assunto que, de certa maneira,
provocou uma polémica, um debate, não sei, de público, com prós e contra esta decisão do Banco de Moçambique. Nós voltamos para a semana com mais uma proposta de debate para si. Até lá, fique bem.